Fala galera, meu nome é Antônio Paulo, membro do projeto do Apoio Pedagógico. E agora, junto com o PET-E da UFRN, vamos continuar com a nossa playlist sobre campos elétricos. Nessa aula aqui, a gente vai estar dando uma olhadinha sobre dipolo elétrico, sobre potencial elétrico e sobre linhas de fluxo, tá bom? Então dá uma acompanhada aí, se você caiu nessa aula simplesmente de paraquedas ou não sabe muito bem onde você está, volta ali no comecinho da playlist, assiste os primeiros vídeos, os primeiros exercícios, que vai ser muito importante para acompanhar essa aula. Bem, gente, então vamos começar com a nossa aula propriamente dita sobre potencial e dipolo elétrico. Só adiantando, os nossos tópicos da aula vai ser, primeiro, introdução ao potencial elétrico devido a cargas pontuais, potencial elétrico devido a distribuições contínuas de carga, assim como a gente andava vendo algo parecido com relação a campo elétrico nas outras aulas, a relação entre campo elétrico e potencial elétrico, que vai ser praticamente a coisa mais focada, provavelmente, nas suas aulas presenciais, introdução ao dipolo elétrico, de fato, dipolo elétrico, linhas de fluxo e linhas de fluxo numa superfície equipotencial. Que dá para perceber que vai ser muito assunto, então senta aí na cadeira, dá uma respirada, pega uma água, pega um lanchinho e vamos aqui comigo. Vamos começar com a nossa introdução ao potencial elétrico. Bem, potencial elétrico a gente tem que estar sempre relacionando com energia. Potencial elétrico, como está escrito aqui no nosso slide, potencial elétrico é uma grandeza escalar. Isso aqui começa a ser um pouquinho curioso para a gente, porque até agora a gente estava vendo praticamente grandezas vetoriais. Campo elétrico é uma grandeza vetorial e a gente trabalhou demais isso nas últimas aulas. Mas o potencial elétrico, como é uma medida de energia, olha só, é uma grandeza escalar. Talvez mostre para a gente que vai ser um pouquinho mais simples o equacionamento daqui para frente. E a gente consegue entender esse potencial elétrico também a partir do campo elétrico, que é dado por isso aqui, ó. O campo elétrico é menos o divergente do nosso V, que a gente vai estar trabalhando esse V como potencial elétrico de fato. Essa figurinha aqui está mostrando ó, o deslocamento de uma carga pontual nesse campo elétrico aqui. E é justamente mais ou menos esse sentido que a gente vai estar dando uma olhada nesse potencial elétrico. Deslocamento de cargas, qual é o potencial em um ponto específico, o quanto que o potencial decai depois de um deslocamento. É isso aí que a gente vai estar vendo. Como eu falei, o potencial elétrico vai ter muita relação com energia. E não sei se vocês estão um pouquinho lembrados lá nas aulas de mecânica clássica, mas existe uma relação intrínseca entre energia e trabalho. Então vamos começar dando uma olhada no trabalho total realizado ou nessa energia potencial necessária para movimentar uma carguinha que a gente vai chamar de carga de prova de um ponto A até um ponto B, estando dentro de um campo elétrico ou campo eletrostático. Esse equacionamento não é muito difícil, até porque, assim como toda fórmula de trabalho, o trabalho é a integral da força dL. Ou, como a gente via no nosso ensino médio, força vezes deslocamento. Claro que a nível de ensino superior a gente vai estar literalmente trabalhando com a integral de um ponto até outro ponto da força vezes dl ou dx, dependendo da variável que você esteja usando. E olha só, a gente tem uma adição de algo bem interessante aqui, ó, de um sinal negativo. Isso aqui vai estar falando que geralmente esse trabalho vai estar sendo realizado por um agente externo, como diz o próximo tópico. Tá bom, gente. Continuando nossa aula, a gente vai estar dando uma olhada no que também. Como eu já falei, a gente consegue definir esse potencial não só a partir do campo, mas a partir da energia. E qual energia seria essa? A energia potencial eletrostática. E olha aqui, ó, a gente vai estar definindo ela de que maneira? Primeiro, a diferença de potencial entre A e B, a gente vai estar colocando aqui, ó, é o trabalho sobre a carga. Por isso, a nossa unidade de potencial elétrico vai ser Joule por Coulomb. Energia por carga. Isso aqui que a gente chama de volt. E aqui que a gente tem que dar um pouquinho mais de olhada nesse sinal negativo. Olha, se a gente simplesmente deixar uma carga e ocorrer perda dessa energia potencial, mas por que ocorre perda de uma energia potencial? Vamos fazer uma analogia com energia potencial gravitacional. A gente solta uma caneta de um prédio e ela vai perdendo energia potencial se a gente deixá-la solta.
Mas olha só, ela perde energia potencial de acordo com ela vai percorrendo esse percurso de descida, de queda livre, mas ela vai ganhando energia cinética. E é algo parecido que acontece aqui. A partícula pode simplesmente, de fato, perder energia potencial elétrica, mas ela vai estar ganhando energia cinética ou outra energia. Se a gente vê que está perdendo, é simplesmente o trabalho do campo. Mas se o final das nossas contas, o VAB der positivo, ou seja, olha, em vez dessa partícula estar aqui, ela foi para cima. Poxa, mas a gravidade puxa ela para baixo na energia potencial gravitacional. Se ela foi para cima, alguém foi lá e botou ela para cima. Aqui vai ser a mesma lógica. Se está perdendo energia potencial, é simplesmente o campo elétrico agindo. Mas se está ganhando, existe alguma outra coisa agindo ali, um corpo externo agindo ali, para que faça com que essa nossa carguinha ganhe energia ao invés de perder. E olha outra coisa aqui. Isso aqui é muito importante. É que VAB é independente da trajetória realizada. Ou seja, eu tenho um ponto A aqui, eu tenho um ponto B aqui. Não importa se a minha partícula faz isso ou isso. A diferença de potencial entre esses dois pontos vai ser a mesma coisa, ou a perda de energia potencial que uma partícula teria do ponto A ao ponto B é o mesmo. Tá bom. Vamos puxar um pouquinho na cabeça as informações que a gente viu lá nas outras aulas. Num campo elétrico gerado por uma partícula, por uma carga pontual Q, localizada nesse caso aqui na origem, mas poderia ser em qualquer outro canto. O campo elétrico gerado por essa carga é Q sobre 4π vezes ε0 vezes o raio ao quadrado. Esse raio ao quadrado justamente é a distância entre o ponto da partícula, da carga pontual e o ponto que a gente está querendo analisar. Mas eu falei que o potencial elétrico tem uma relação muito próxima com o campo elétrico. A gente pode definir a nossa equação de potencial a partir da equação de campo. A gente tem nossa equação de campo, que está aqui em cima, que a gente viu nas aulas passadas, e a partir dessa equação de campo, a gente vai encontrar nossa equação do campo elétrico, que é justamente isso aqui que está na tela de vocês agora, ó, que é a menos integral dessas distâncias, que vai de RA até RB, é toda essa equação aqui é a nossa equação do campo elétrico dr a R, resultando nessa nossa equação aqui, que a gente vai estar chamando agora de equação 10, certo? Que é daqui para cá. Ou seja, a diferença potencial de B e A, ou o quanto que uma partícula perde de energia a partir de uma carga pontual de B até A ou de A até B, é dado por Q sobre 4π ε0, que multiplica 1 sobre RB menos 1 sobre RA. Tá bom, gente. Olha, é muito comum, até no ensino médio a gente sempre via que o potencial lá no infinito é nulo. E a gente vai estar também considerando nesse momento aqui. Porém, pode ser que em alguns exercícios que o seu professor em sala de aula possa aplicar, que não seja nulo. E aí vai precisar de outro arcabouço matemático para lidar com esses problemas. Mas, a termos dessa aula aqui, a termos mais comuns, geralmente a gente vai estar considerando que o potencial elétrico no infinito é nulo. Então, a gente consegue colocar a seguinte equação, que esse limite do potencial quando o RA tende ao infinito é simplesmente igual a isto aqui, que lembra muito a nossa equação de campo que a gente viu mais cedo. E com isso, a gente consegue dar uma arbitrada, a gente consegue poder falar, olha, se aqui é zero, então a diferença de potencial entre esse ponto que é zero e qualquer outro ponto que a gente venha escolher é justamente menos a integral de infinito até esse R, de E, que é o campo, dl, ou pode ser dx, ou qualquer outra variável que a gente queira analisar. Mas, e se essa carga pontual não estiver localizada na origem? É um problema comum, na verdade. Essa carga pontual não está localizada na origem. Então, quando não está na origem, a gente vai ter que analisar os dois vetores. Primeiro, o vetor de posição dessa carga, e segundo, o vetor de posição que a gente está querendo analisar. O ponto A, que a gente viu mais cedo, ou o ponto B, que a gente viu mais cedo. Se não estiver na origem, vai ser justamente isso aí que está na nossa tela, que o potencial entre esses dois pontinhos vai ser o quê? Q sobre 4π vezes ε0,
E olha só o que está aí, ó, uma subtração de vetores. Um vetor de posição da carga e o vetor de posição que a gente está querendo analisar. E aqui a gente pode começar a dar uma olhada que a gente pode ter tipos de distribuição de cargas. Assim como a gente teve lá em campos elétricos, essas distribuições vão também alterar a forma com que a gente vê o potencial elétrico como um todo. Vamos lá. Primeira forma é o quê? Olha só, a nossa distribuição linear, que vai ser o quê? O potencial elétrico devido a uma distribuição linear vai ser 1 sobre 4π ε0, isso aqui está virando quase carta marcada para a gente já, né? Vezes a integral de ρl, nessa posição, dl, sobre a mesma subtração que a gente tinha visto lá. Lembrando, nesse caso, não está na origem. Tudo o que vai mudar entre a linear, a superficial, a volumétrica é o que? Ó, em vez de termos uma integral de linha e uma distribuição linear, aqui a gente tem uma integral de superfície, uma distribuição de superfície. E aqui a gente vai ter uma integral volumétrica e uma distribuição volumétrica. Claro que talvez a matemática fique um pouquinho diferente, mas como um todo a equação base que a gente vai estar adotando, que a gente vai estar analisando, são muito parecidas da linear, da superficial e da volumétrica. A gente viu que a diferença de potencial, o trabalho que a gente leva, que a gente tem para levar uma carga do ponto A até o ponto B, independe da trajetória. Mas a gente também tem uma outra coisa para poder analisar. Que o trabalho de levar até A e B é o mesmo potencial de B e A. Então o que a gente consegue afirmar a partir disso aí? Que a integral de linha em torno de uma trajetória fechada é igual a zero. Nisso até pode levantar um pouquinho a sirene de quem lembra um pouquinho das aulas de cálculo 2. Poxa, integral de linha, trajetória fechada, sendo igual a zero, a gente consegue dar uma olhadinha em como seria com o teorema de Stokes aplicado a isso aí. Quando a gente aplica o teorema de Stokes nessa equação 28 que a gente viu agora há pouco, a gente consegue perceber o quê? Olha, o trabalho realizado quando eu movimento uma carga em torno de uma trajetória fechada, essa parte é muito importante, tem que ser uma trajetória fechada, esse trabalho é igual a zero. Isso a gente consegue tirar duas equações muito importantes, a equação 32 e a equação 33. Essas duas equações aqui, ó, é para deixar gravado na cabeça. Principalmente essa equação 33 aqui, tá bom? Aqui a gente tem a natureza conservativa de um campo eletrostático, né? Que, como eu mencionei, olha, o trabalho que tem de sair de A, vir até B, depois sair de B e vir até a gente pode afirmar com toda certeza que o trabalho é igual a zero. A gente tem uma olhadinha lá em cima na definição de potencial com campo elétrico. Tá bom, gente? Então vamos dar uma olhadinha agora na definição de campo, indo da definição de potencial. A gente segue de que maneira? Primeiro, que o dV é o campo elétrico dl. Isso quando a gente vai analisar isso aqui, lembrando, a gente está trabalhando em 3 dimensões. Então a gente tem que dar uma olhada nessa derivada nas 3 dimensões. E nesse campo, nas 3 dimensões. Então é x, dx, ey, dy, ez, dz. Olha só, uma derivada parcial pra gente. Essa derivada parcial não tem tanto mistério assim. Só segue del v del x dx, del v del y dy e assim por diante. Então a gente consegue perceber o que? Quando a gente compara essas duas equações, a gente obtém que o campo elétrico E é o gradiente de V na sua direção oposta. Isso aí também vai ser muito importante para a gente. Já vamos deixar aqui, ó, que a sua direção é oposta à direção em que V cresce. Mas lembrando, quando a gente está falando de direção, nesse sentido, é a direção em que vai crescer ou diminuir, porque V, ou potencial, é uma medida escalar. Terminando, nessas nossas duas equações, 44 e 45, que fala o quê? Olha, o Ex é menos a derivada parcial de V com relação a x. O Y
é menos a derivada parcial de V com relação a Y. Nesse nosso caso aqui, ó, nosso E é menos o divergente de V. E essa é a nossa relação aqui, 45, que a gente vai estar usando na questão 1 da nossa próxima aula. Agora vamos dar uma olhadinha no que é um dipolo elétrico. Talvez o nome já traga alguma noção pra gente do que de fato é isso. Dipolo vem de dois, então tem que ter duas cargas ou duas eletricidades. É por aí mesmo, tem que ter de fato duas cargas. Vamos dar uma olhada na definição mais formal. O dipolo elétrico surge quando duas cargas de mesma magnitude e sinais opostos estão separadas por uma pequena distância. Eu tenho uma carguinha aqui, são uma pequena distância e aí eu vou ter um dipolo elétrico. Esse dipolo elétrico pode ser usado para muitas coisas. Por exemplo, a gente tem aplicações de torque com dipolo elétrico. Claro que a matemática disso é um pouquinho complicada e não é isso que a gente vai estar vendo a termos dessa playlist aqui. O potencial de um ponto é dado por essa equação aí que a gente está vendo na nossa tela, a nossa equação 46, que é a carga dessas esferas, ou enfim, desses pontos, a carga dessas cargas, olha só, sobre 4πε0 vezes 1 sobre R1 menos 1 sobre R2, que na verdade, quando a gente faz o MMC aqui, dá essa equação aqui. Mas olha só, eu falei um tempo atrás que a distância entre essas duas cargas tinha que ser algo bem pequenininho. E é exatamente isso que a gente vai estar utilizando. Se a distância do ponto que a gente está querendo observar, vamos supor que eu tenho um dipolo elétrico aqui. Se essa distância aqui for bem maior que essa distância aqui, que na maioria dos casos, a título de exercício que a gente estiver fazendo, vai ser, a gente pode equacionar isso aí de uma maneira um pouquinho diferente. Uma maneira um pouco mais simples, para falar a verdade. Dando isso aqui, ó, que o potencial elétrico desse ponto é dado por Q sobre 4πε0, que multiplica D vezes cosseno de θ sobre R. E é isso aí que a gente vai estar vendo no próximo slide, de tudo que a gente viu anteriormente. Que o quê? Nosso V é igual a Q sobre 4πε0 vezes D vezes o cosseno do ângulo sobre a distância desse ponto até o ponto médio, nesse caso aqui é a origem, ao quadrado. Então olha aqui, eu tenho a distância, eu tenho o nosso D, eu tenho o nosso ângulo e eu tenho a nossa carga. Com isso aí a gente consegue tranquilamente calcular qual é o potencial desse nosso ponto P. Tá bom, vamos estar dando uma olhadinha agora nas linhas de fluxo. A gente vai estar definindo linhas de fluxo, a gente vai ver uma figura mais à frente, mas vamos primeiro começar com uma definição um pouquinho mais matemática, um pouquinho mais física do que é uma linha de fluxo. É uma trajetória que representa a orientação do campo elétrico em um determinado ponto. Vai ficar um pouco mais claro na figura que a gente vai ver. Ou o momento em que o vetor densidade de fluxo D é tangencial em cada ponto. Vamos dar uma olhada aqui na nossa imagem. Tá um pouquinho apagado, mas dá para enxergar. Aqui a gente tem uma carga Q. Olha só, essa carga Q ela é positiva e as linhas de fluxo dela ficam para fora. Existe algo no potencial elétrico que se chama superfície equipotencial, que geralmente, na verdade quase sempre, vai ter esse formato de círculo. Tendo esse formato de círculo e tendo esse nome, equipotencial, talvez faça a gente se lembrar da palavra equivalente ou algo desse tipo. E é exatamente isso que a superfície equipotencial quer dizer. Olha, o potencial desse pontinho aqui, se for uma carga de 1 coulomb, por exemplo, é o mesmo potencial desse pontinho aqui, se for a mesma carga de 1 coulomb. Porém, esse potencial aqui vai ser diferente do potencial daqui com a mesma carga de 1 coulomb, porque não está na circunferência da superfície equipotencial. Mas a gente também pode ter um dipolo elétrico. Quando a gente tem um dipolo elétrico, essas linhas de fluxo ficam um pouquinho mais bagunçadas. Por quê? Porque um campo elétrico de uma vai começar a interferir no campo elétrico da outra, gerando isso aqui, ó.
esses campos com raios diferentes, se a gente der uma olhada aqui. E as superfícies equipotenciais, a mesma coisa. A gente viu há um tempo atrás que o trabalho realizado para botar uma carga de um ponto A e fazer toda uma trajetória e voltar para esse mesmo ponto A, ou seja, uma trajetória fechada, esse trabalho é igual a zero. Mas, se a gente der uma olhada também na superfície equipotencial, tem a mesma coisa. Como o potencial é o mesmo entre toda essa superfície, não tem trabalho. O que acontece? O potencial de A fica sendo igual ao potencial de B. Então, quando a gente subtrai um do outro, dá igual a zero. Então, a integral do campo vezes dl é igual a zero. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido o assunto. Pode deixar aqui nos comentários alguma dúvida, alguma sugestão para os próximos vídeos. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar os sininhos e até a próxima. Fique com a gente também para o próximo vídeo, onde estaremos fazendo algumas questões sobre esse assunto dessa aula, tá bom? Um abraço e até mais!